monarquia instaurada no Brasil durou 67 anos. Este período foi dividido em primeiro reinado governado por Dom Pedro I, período regencial, e segundo reinado governado por Dom Pedro II. Ao longo desses anos, o território brasileiro foi cenário de acontecimentos que foram cruciais para moldar a monarquia brasileira, até a instauração da República. Ao estudarmos a história do Brasil, conhecemos bem a biografia de nossos antigos imperadores, mas e das nossas imperatrizes? Durante o período monárquico no Brasil, existiram ao todo 3 imperatrizes, que fizeram parte dos momentos mais significativos da história brasileira, atuando muitas vezes no campo político, social e econômico do país. O vídeo de hoje faz parte de uma minissérie de 3 capítulos sobre as imperatrizes do Brasil, com o objetivo de resgatar a biografia dessas mulheres que não só devem ser lembradas como as esposas dos imperadores, mas sim por seu papel na história brasileira. Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias nasceu no dia 14 de março de 1822, no Palácio Real, em Nápoles. Teresa Cristina era filha de Francisco, duque de Calábria, que, em 1825, se tornou Francisco I, rei das Duas Sicílias, e da infanta Maria Isabel da Espanha. A princesa Teresa Cristina era extremamente inteligente e refinada, além de ter recebido uma excelente educação. Teresa Cristina estudou francês, música, ensino religioso, canto, artes e atividades domésticas. A jovem princesa era profundamente apaixonada por arqueologia, chegando a financiar e conduzir escavações em Veios, sítio arqueológico próximo a Roma. Quando Teresa Cristina estava no Brasil, foi conhecida como a imperatriz arqueóloga, trazendo para o Brasil valiosas peças arqueológicas que foram desenterradas nas ruínas de Pompeia e que estão em exposição nos museus brasileiros. Vincenzo Ramírez, que era embaixador das Duas Sicílias no Império Austríaco, se reuniu em Viena em 1840 com Bento da Silva Lisboa, o segundo barão de Cairu, que foi encarregado de encontrar uma esposa para o jovem imperador Dom Pedro II do Brasil. Infelizmente, a má fama de infiel de Dom Pedro I quase arruinaram os planos de seu filho de se casar com a princesa europeia, pois todas as casas reais que foram procuradas para propor uma aliança matrimonial se mostraram um pouco reticentes em aceitar o pedido de Dom Pedro II, pois temiam que o jovem imperador tivesse a mesma personalidade de seu pai. Vincenzo Ramírez não deu muita importância para a reputação do monarca e propôs a mão de Teresa Cristina a Dom Pedro II. Mas antes de oficializar a aliança entre as duas casas reais, havia uma questão para resolver. A mãe de Teresa Cristina era a infanta Maria Isabel, que era filha do rei Carlos IV da Espanha e uma das 5 irmãs mais novas de Dona Carlota Joaquina, esposa do rei Dom João VI de Portugal, que era o avô paterno de Dom Pedro II, que futuramente se casaria com Teresa Cristina. Desse modo, Teresa Cristina era a prima direta de Dom Pedro I e prima em 1º grau e meio de Dom Pedro II. Como Dom Pedro II era primo sobrinho de Teresa Cristina, foi necessário apresentar ao Papa Gregório XVI um pedido de dispensa especial para a realização do casamento. O Papa Gregório consentiu a dispensa. Com isso, foi organizado o casamento por procuração, que aconteceu no dia 30 de maio de 1843, em Nápoles. Um fato interessante da história de Teresa Cristina e Dom Pedro II se assemelha com a história do rei Henrique VIII e Ana de Cleves. Foi o Photoshop nos retratos das noivas. Logo após ser indicado o nome de Teresa Cristina para o imperador do Brasil, foi enviado a Dom Pedro II um retrato que foi muito retocado da princesa, fazendo com que ele aceitasse o compromisso. Mas quando o casal se encontrou pela primeira vez, ele ficou decepcionado com a aparência de Teresa Cristina. Há estudiosos que afirmam que a jovem da pintura apresentada ao imperador do Brasil era a princesa Maria Carolina Fernanda, irmã de Teresa Cristina. Segundo a bisneta da imperatriz,
a condessa René de Nicolai, cuja mãe era Maria Pia de Bourbon-Sicília, vinha a ser sobrinha neta da imperatriz, o casamento de Dom Pedro II fora ajustado com uma das filhas de Francisco I, possivelmente a princesa Maria Carolina Fernanda. Porém, esta, quando se deu conta que era preciso atravessar o oceano e deixar a família para sempre, voltou atrás e recusou o compromisso. Sua irmã, Teresa Cristina, se prontificou e aceitou partir em seu lugar. Isso justificaria o Photoshop do retrato. Após a realização do casamento por procuração, no dia 3 de março, Teresa Cristina partiu rumo à sua nova casa, o Brasil. A imperatriz chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de setembro de 1843 e Dom Pedro II foi ao Porto recepcionar sua esposa. O encontro do casal foi marcante. Teresa Cristina se apaixonou à primeira vista por Dom Pedro, mas não aconteceu o mesmo com ele. Dom Pedro II, ao encontrar pela primeira vez com sua esposa, ficou claramente muito desapontado. Suas primeiras impressões viam apenas os seus defeitos físicos e quanto à aparência da moça, era bem diferente do retrato que haviam lhe enviado. Ele achou a imperatriz baixinha, levemente acima do peso, manca e, apesar de não ser feia, era tão pouco bonita. O imperador deixou o navio após um pequeno intervalo e logo em seguida ele relatou ter se sentido enganado a Paulo Barbosa, seu mordomo-mor, e também a Dona Mariana, a camareira-mor da casa imperial. Teresa Cristina percebeu a decepção de seu marido e começou a chorar e lamentou: "O imperador não gostou de mim." Depois de se recuperar do primeiro encontro com o imperador, Teresa Cristina estava decidida em cumprir com seu dever e fazer o possível para melhorar sua situação. Ela escreveu para sua família dizendo: "Sei que a minha aparência é diferente da que havia sido anunciada. Farei todo o possível para viver de tal maneira que nada leve ao engano de meu caráter. Minha ambição será parecida à de Maria Leopoldina da Áustria, mãe de meu marido, e serei brasileira de coração em tudo que fizer." O casamento dos dois jovens já havia sido realizado por procuração, então não tinha como ser desfeito. Desse modo, no dia 4 de setembro de 1843, foi realizado o casamento religioso de Dom Pedro II e Teresa Cristina, na Capela Real do Rio de Janeiro. O casamento dos monarcas não foi consumado nos primeiros meses, pois Dom Pedro II ainda sentia aversão pela esposa e não tinha nenhum desejo em consumar a união, até surgirem os boatos de que o imperador era impotente e por isso não cumpria com suas obrigações de marido. Em virtude disso, o imperador decidiu cumprir com seu dever e se relacionou com Teresa Cristina, mas sua atitude com relação a ela inicialmente ainda se manteve fria e distante. Teresa Cristina sempre se esforçou para ser uma boa esposa. Sua paciência e determinação em cumprir com seu dever aos poucos amoleceram o coração de Dom Pedro II. Com o tempo, os dois descobriram interesses em comum e quando seus filhos nasceram, foi se criando um sentimento de felicidade e união familiar. Ao todo, o casal teve 4 filhos: Dom Afonso Pedro, em fevereiro de 1845, Dona Isabel, em julho de 1846, Dona Leopoldina, em julho de 1847, Dom Pedro Afonso, em julho de 1848. Contudo, somente as princesas chegaram à fase adulta. Teresa Cristina tornou-se uma imperatriz respeitada pela corte e a nação brasileira, pois todos a admiravam. Sua devoção em cumprir com seus deveres de imperatriz, esposa e mãe a guiavam. Quando ela aparecia em público com o imperador, ele sempre a tratou com respeito e consideração. No íntimo de seu lar, a imperatriz não foi rejeitada e nem desprezada, mas a relação com seu marido mudou, pois com o passar dos anos, ele passou a tratá-la mais como uma amiga íntima e companheira do que como esposa. Foi muito difundido a ideia de que Teresa Cristina era uma esposa submissa, mas estudos recentes nos diz o contrário, pois a imperatriz possuía um temperamento forte. Foi realizada uma análise de sua correspondência particular e evidenciou que ela tinha uma personalidade forte
e algumas vezes entrou em conflito com o marido e até com sua filha, a princesa Leopoldina, que teria descrito numa carta como dominadora, dizendo: "A mãe gosta tudo como ela quer, apesar do evangelho dizer que a mulher deve submissão ao marido." Teresa Cristina vestia-se e agia com moderação, usando joias apenas em ocasiões de estado, por vezes passando a impressão de ser uma pessoa triste. Ela não tinha interesse em política, ocupava o seu tempo comparecendo a missas e projetos de caridade. A imperatriz era portadora de uma bela voz e ela praticava canto regularmente. Por gostar muito de música, fazia com que ela gostasse de frequentar óperas e bailes. Teresa Cristina era apaixonada por arqueologia e reuniu uma coleção de artefatos arqueológicos encontrados em solo brasileiro e trocava esses artefatos com seu irmão, o rei Fernando II das Duas Sicílias. Ela patrocinou estudos arqueológicos e escavações em sua terra natal, e muitos dos itens encontrados, datados dos períodos dos etruscos e da Roma Antiga, foram trazidos para o Brasil. Durante o seu tempo livre, Teresa Cristina dedicou-se principalmente à arte com mosaicos. Ela decorou pessoalmente fontes, bancos e muros do Jardim das Princesas no Palácio de São Cristóvão, com a técnica dos mosaicos. A imperatriz também ajudou a recrutar médicos, professores, engenheiros, farmacêuticos, enfermeiras, artistas, artesãos e trabalhadores italianos qualificados, com o objetivo de melhorar a educação e a saúde pública do povo brasileiro. Com o falecimento de seus filhos, Dom Afonso Pedro e Dom Pedro Afonso, o Brasil tinha somente 2 mulheres como herdeiras, e apesar do império não seguir a lei sálica, criou-se um problema de sucessão, já que o imperador e a imperatriz acreditavam que apenas um homem poderia comandar o país. Mas como a imperatriz nunca mais engravidou, então restaram as 2 princesas. Não se sabe ao certo os motivos que impossibilitaram novas gestações da imperatriz, mas acredita-se que o impedimento poderia ser físico em um dos 2, ou o casal decidiu não ter mais filhos. Teresa Cristina e Dom Pedro II tinham um sentimento de afeto um pelo outro, mas o monarca brasileiro, assim como seu pai, era um habilidoso infiel, só que bem mais discreto. Teresa Cristina nunca se manifestou sobre os relacionamentos extraconjugais do marido. Em troca, era tratada com respeito e sua posição na corte nunca foi ameaçada ou questionada. Contudo, foi ficando cada vez mais difícil ignorar as infidelidades de seu marido, que eram escondidas do público, mas eram bem visíveis à vista da imperatriz, principalmente com a chegada de Luísa Margarida de Barros, a Condessa de Barral, no dia 9 de novembro de 1856, para ser tutora das princesas Isabel e Leopoldina. A Condessa de Barral tinha todas as características que o imperador admirava nas mulheres. Era bonita, charmosa, vivaz, elegante, sofisticada, culta e confiante. A paixão que o imperador sentia pela Condessa de Barral às vezes colocava a imperatriz em situações embaraçosas, como quando Leopoldina ingenuamente perguntou à mãe por que o pai ficava acariciando os pés da condessa durante as aulas. A intimidade entre os 2 amantes estava cada vez maior e isso era doloroso para Teresa Cristina, que mesmo fingindo ignorar a situação, a imperatriz não dissimulava que detestava a condessa. Quando as princesas cresceram, Teresa Cristina conseguiu se livrar da presença da condessa. Sem ter motivos para permanecer na corte, a Condessa de Barral deixou o Brasil em março de 1865 e voltou para a França com o marido. Mas o seu relacionamento com Dom Pedro II continuou de maneira epistolar e isso ainda alimentou os ciúmes de Teresa Cristina, que sempre amou profundamente o marido apesar de tudo. Quando as princesas Isabel e Leopoldina chegaram à idade de se casar, Dom Pedro II começou a procurar maridos adequados para suas filhas, a fim de assegurar a sucessão imperial. Depois de avaliar vários candidatos e consultar sua irmã, a princesa Dona Francisca de Bragança, e o cunhado Francisco, príncipe de Joinville, o imperador escolheu os príncipes Gastão, conde Du,
e Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. Os príncipes viajaram até o Rio de Janeiro, onde se casaram com as princesas Isabel e Leopoldina no ano de 1864. Leopoldina e o príncipe Luís Augusto decidiram morar na Europa. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Depois de ter dado à luz a 4 filhos, Leopoldina morreu de febre tifoide no dia 7 de fevereiro de 1871, deixando toda a família imperial triste. Em 1872, Dom Pedro II decidiu viajar para a Europa, com o objetivo de trazer os filhos de Leopoldina que viviam em Coburgo desde o seu nascimento para o Brasil, pois a princesa Isabel e o príncipe Gastão ainda não tinham filhos, então os filhos de Leopoldina e Luís Augusto eram os herdeiros presuntivos da coroa brasileira. Foi realizado um acordo para trazer os príncipes Pedro Augusto e Augusto Leopoldo, que eram os filhos mais velhos da princesa Leopoldina, com o objetivo de educá-los e de ter mais contato com seus avós, os imperadores. No dia 15 de novembro de 1889, a monarquia foi abolida no Brasil e a família imperial teve que deixar às pressas o país. Ao ouvir a ordem para partir, um oficial militar disse à imperatriz: "Resignação, minha senhora." Por sua vez, Teresa Cristina respondeu: "Sempre a tive, mas como não chorar, tendo que deixar esta terra para sempre." A imperatriz amava o Brasil e o povo brasileiro. Ela não desejava nada mais do que terminar seus dias de vida na terra que fizera sua nova pátria. Com 66 anos de idade, sofrendo de asma cardíaca e artrite, Teresa Cristina enfrentava agora a perspectiva de acompanhar o marido num incessante deslocamento pela Europa, passando seus últimos anos em aposentos estranhos e desconfortáveis. A família imperial recebeu no dia 24 de dezembro de 1889 a notícia oficial que haviam sido banidos para sempre do Brasil. Até aquele momento, a família tinha partido sem nenhuma indicação sobre quanto tempo teriam que ficar longe das terras brasileiras. A notícia do banimento aniquilou a vontade de viver da ex-imperatriz, Dona Teresa Cristina. Dom Pedro II escreveu em seu diário no dia 28 de dezembro que sua esposa estava doente, sentindo frio e dor nas costas, mas não tinha febre. Mesmo com a esposa doente, o imperador decidiu passear pela cidade e visitar a biblioteca. Enquanto o dia passava, a respiração de Teresa Cristina ficou cada vez mais pesada e uma falha de seu sistema respiratório levou a uma parada cardiorrespiratória às 14 horas daquele mesmo dia. Em seu leito de morte, ela disse a Maria Isabel de Andrade Pinto, baronesa de Japurá: "Maria Isabel, não morro de doença, morro de dor e de desgosto." As últimas palavras da ex-imperatriz do Brasil foram: "Sinto a ausência das minhas filhas e de meus netos. Não posso abençoar pela última vez o Brasil, terra linda, não posso lá voltar." O corpo de Teresa Cristina foi levado até a igreja de São Vicente de Fora, perto de Lisboa, e foi sepultada no Panteão dos Braganças. Quando Dom Pedro II faleceu, ele pediu para ser enterrado ao seu lado. Os restos mortais do casal foram posteriormente repatriados para o Brasil no ano de 1921, sendo recebidos com grande pompa e missas realizadas em memória dos imperadores. O imperador e a imperatriz foram sepultados na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, numa cerimônia realizada em 1939, que teve a presença do presidente Getúlio Vargas. A notícia sobre a morte da imperatriz Teresa Cristina deixou o povo brasileiro muito triste, pois para muitos ela era denominada a mãe dos brasileiros. O jornal A Gazeta de Notícias teria noticiado: "O que foi esta Santa Senhora, não precisamos repeti-lo. Sabe-o todo o Brasil, que no golpe que feriu profundo o ex-imperador, lembrou-se de que era justa e universalmente proclamada mãe dos brasileiros." O Jornal do Comércio também publicou:
46 anos viveu Dona Teresa Cristina na pátria brasileira que sinceramente amava, e durante tão largo tempo, nunca, em parte nenhuma deste vasto país, foi pronunciado seu nome, senão entre louvores e frases de reconhecimento, ao lado do esposo, que foi largo tempo chefe da nação brasileira. Sua influência não constou jamais que fizeste sentir, senão para o bem. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!